Seja bem-vindo, meu caro Paulo Dias. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Saiu o ICAP de junho, que é o Índice de Custo Alimentar, um índice medido aí pela Ponta Agro, que trouxe algumas informações interessantes em relação ao custo dessa dieta no mês de junho, mostrando que pelo menos ali em junho, essa situação estava favorável para o confinamento? Conta mais para a gente, Paulo. Boa tarde, Alexander, tudo bom? Muito Boa bom. tarde a todos aí que estão nos assistindo. É sempre bom aí bater um papo com vocês e a gente entender um pouquinho esses números mais com detalhes aí da pecuária brasileira, né? Bem, falando um pouco acho que vocês falaram muito aí hoje sobre preço de boi, reposição, visão aí de futuro, mas a gente precisa realmente entender ali o caminho desse custo de produção, como todos aí falam, né? A gente teve aí esse mês o índice nosso de custo alimentar, de área de alimentar de confinamento, com uma redução aí para o Centro-Oeste, onde em junho a gente bateu aí R$ 12,91 o custo da diária. Em relação a maio, a gente teve aí 0,62% de aumento para o Centro-Oeste, só que para o Sudeste a gente teve uma baixa de 2,23 e uma diária de 11,79, né? Então, a gente viu, podemos dizer aí que no Sudeste a gente teve uma pequena redução e no Centro-Oeste ali uma pequena subida, mas de maneira geral isso veio se mantendo aí uma boa oportunidade ali para que essa arroba produzida seja mais barata e consequentemente ela possa participar um pouquinho mais com a rentabilidade do confinamento ou da Inclusive, engorda do boi ali como um todo, tá? inclusive, Paulo, pelo relatório que vocês mandaram para a gente, esse resultado do Sudeste, ou esse custo alimentar do Sudeste é o menor nível do ano, é isso mesmo? Sim, a gente teve, principalmente o Sudeste, né? O Sudeste sempre, apesar de ter um desafio maior nutricionalmente falando, né, Alexandre? Nós estamos falando de uma região que realmente tem que trabalhar com alimentos diversos, né? Ele não tem alimento tão nobre como tem o Centro-Oeste, que trabalha um pouco mais com milho, silagem de milho, entre outros, 4 ou 5 alimentos ali. O Sudeste, às vezes, trabalham com 10 alimentos ali numa dieta, trabalhando com coprodutos. Então, se torna mais desafiador na região Sudeste ter uma dieta de qualidade com densidade energética para proporcionar aí o mesmo desempenho do Centro-Oeste. Só que eu acho que dado a isso, né, esse desafio ali contínuo de mudança e busca de manter essa dieta num preço o mais baixo possível, teoricamente falando, o Sudeste sempre, ao longo dos anos aqui da nossa análise do ICAP, ele sempre se mantém mais baixo. No final do ano passado, ou um pouco para cá, a gente viu que isso se inverteu um pouco. O Centro-Oeste ficou um pouco mais competitivo ali, encurtou ali entre Centro-Oeste e Sudeste, quase que a mesma faixa de preço. Agora, o Sudeste voltou de novo a buscar a posição e tem o fator, tem R$ 1 a gente pode dizer aí de diferença na diária em relação ao Centro-Oeste. Mas, de uma forma geral, Paulo, o que que vocês têm sentido? Tem melhorado? Você falou dessa busca intensa por alternativas, dessa necessidade de estar se adaptando a uma nova realidade de custo. Tem acontecido essa gestão? Você vê na prática que isso tem melhorado? Gestão dos custos e, no final das contas, a eficiência da produção está melhorando? Bem, Alexandre, vamos lá, né? Nós temos um software aí que é líder de mercado aí no controle do custo e de toda a operação de confinamento no Brasil, né? Com cerca de 70% aí do mercado de boi ali trabalhando dentro desse sistema. E aí a gente gosta de dado aqui, né? A gente começa a analisar os dados e a gente vê aí cada vez, eu falo toda vez que eu estou aqui com você, né? Que os nossos nutricionistas são muito bons. A gente tem ali uma mudança, o mercado mexendo ali de preços toda hora, de commodity ali como um todo, mas o nosso nutricionista se mantém ali na busca constante de uma dieta eficiente e também barata. E aí a gente vê, eu fiz uma análise aqui do início do ano para cá, a gente tem somente 9% de coeficiente de variação no custo da diária alimentar.
ao longo do tempo. É muito pouco, dada a complexidade que se tem na mudança de alimento ali e desses preços de commodities como um todo. Isso aí nos traz dois posicionamentos. Primeiro, os nossos clientes melhoraram, e aí confinadores brasileiros, né? Melhoraram a gestão realmente do seu negócio, e principalmente gestão de estoque, compra de insumo como um todo. E também os nossos nutricionistas conseguem ali, tá mantendo, tá conseguindo manter ali o custo dessa diária competitiva. Lembrando que uma Sem, diária como sem, essa, se a gente for sem perder olhar o desempenho dos animais, né, Paulo? Que isso que eu ia é mais falar, importante, né? justamente, a gente teve no Centro-Oeste, com isso, uma redução em 9,9%, podemos dizer 10% no custo da roupa. Nós estamos falando o seguinte, Alexandre, nós estamos produzindo uma arroba aqui, nos nossos dados aqui, de R$ 186 em média, aí, eu vou botar das duas regiões, para uma venda aí a 340, 330, como vocês falaram aí, como um todo. Isso deixa cerca de, se você for pegar essa diferença, e nosso confinamento produz em média 7,6 aí, arrobas, a gente está falando de só arroba produzida, ela está deixando de lucratividade cerca de R$ 1.100. Então, assim, tendo um ágio aí, um bezerro e um boi magro entrando mais pesado, quem está pagando a conta é a arroba produzida. Então, a arroba produzida, tendo eficiência na alimentação e na gestão de custo com a gestão de risco aí, com trava, a gente consegue realmente, e os produtores estão conseguindo aí a sua lucratividade se mantendo ao longo do tempo. E aí consegue enfrentar um pouquinho mais esse ágio aí que vem aí, com certeza, tirando o sono aí dos confinadores. Pois é. Agora, o cenário mudou, Paulo. Agora em julho, em termos de precificação aí da arroba do boi gordo, e a gente está vendo um cenário de pressão em cima da arroba. Comportamento do custo da dieta muda em função disso, menos oportunidade, enfim, sei lá, menos colocação de animais em confinamento, enfim. O que que vocês estão percebendo em relação ao que está acontecendo em julho? Muda muito do cenário que você acabou de descrever para a gente de junho? E até que ponto ou qual atenção o pecuarista precisa ter? Bem, Alexandre, a gente vê alguns comportamentos de taxa de reposição do confinamento um pouco diferente aí em relação aos outros anos, nesses 2 meses agora. Eu acredito que isso seja muito em função, duas visões aí, né? Dois impactos, né? Essa cota China, teoricamente pressionando aí um pouco a dinâmica de venda desses bois confinados. Eu acho que teve aí a gente vai ver isso só no mês que vem, né? Se teve uma redução de dias, ou desculpa, esse mês a gente já teve uma redução de dias de confinamento. A gente saiu de 106, que era o que a gente tinha de confinamento, de dias de confinamento ali, para 99 dias. Então, os animais de dentro do confinamento para esse mês, só para você entender, Alexander, a gente, para ficar mais dinâmico o negócio aqui da nossa análise, para poder enriquecer isso, eu pego todos os animais que foram abatidos dentro desse mês para a gente entender a real situação do mês, correto? Certo. Então, eu não estou analisando aqui desde o início do ano, estou pegando os animais que abateram dentro do mês para a gente poder entender a dinâmica disso. Esses animais desse mês tiveram 99 dias somente de confinamento. No mês passado, se for olhar, eram 106 dias de confinamento. Nós encurtamos aí os dias de confinamento, eu acredito que para tentar pegar um pouco desse preço mais alto que a gente teve aí para trás um pouco e também para poder se defender um pouco do nível e da cota China como um todo. Mas Só para deixar claro, Paulo, você está comparando o quê? Julho com junho ou junho com maio? eu estou comparando junho com maio, tá? Junho com maio, ok. Desculpa, eu Isso, te interrompi isso. o Não, pensamento, mas mas é isso mesmo. A era gente sempre importante trabalha. deixar claro. é, A gente sempre trabalha aqui no início do mês, mas a gente está se referindo a junho, ao mês anterior, né? E aí a gente compara os 2 meses para trás, né? Então, junho, que a gente está falando aqui, a gente teve uma redução de dias de confinamento em relação a maio, né? Que a gente teve 106 dias contra 99 dias. Agora, a gente vê teve uma desaceleração de taxa de reposição de boi dentro do confinamento,
Mas quando a gente vê, por exemplo, o Sudeste, que é muito Boitel, muito mais prestação de serviço, essa taxa de desaceleração não aconteceu. Aí mais aconteceu um pouquinho mais, essa taxa de desaceleração aconteceu um pouco mais no Centro-Oeste. No Sudeste não aconteceu, ou seja, tem boi entrando no confinamento firme. Eu acredito que o Sudeste tem uma maturidade de gestão de risco, de gestão do negócio um pouco maior ali como um todo, então está provendo aí para os seus parceiros dentro dos confinamentos uma segurança maior ali em termos de continuidade ao longo do tempo, né? Então, o futuro o que eu estou vendo aqui é que a gente realmente tende a ter um custo, uma rentabilidade menor os meses que vêm aí, mas eu acho que, como todo mundo está falando, uma janela aí de 2 meses. A gente não sabe ainda o preço que uma reposição vai vir como um todo, mas a arroba produzida ela vem se mantendo aí forte e ela é responsável hoje por estar trazendo aí a lucratividade e pagando a conta do ágio ali como um todo, tá? Agora, como foi falado aí, né, Alexandre? Se não tem uma proteção de risco lá na frente, aí realmente você fica muito a ver navio, né? Porque aí não é. A Você gente fica sabe sujeito à que variação do mercado, né? E o é, comportamento do mercado a agora, gente não sabe o que que vai acontecer, né, Paulo? Agora, a premissa é única, né, Alexandre? Precisamos conhecer o nosso custo na sua real profundidade, tá? Porque um lote, vamos pensar que o Alexandre me mandou um lote dentro do confinamento. É diferente do lote que o Paulo mandou no confinamento. Então, as estratégias podem ser diferentes ali dentro do negócio. E aí, quando você tem um cara que é bom na gestão ali, ferramentas adequadas para poder fazer isso ele consegue fazer travas muito mais interessantes e aí ele diminui a variabilidade do risco na sua margem de rentabilidade, entendeu? Eu não posso olhar o confinamento de maneira geral, eu vou desconectar ali um pouco, vou fazer o custo do meu confinamento inteiro e vou trabalhar com aquilo na gestão de risco. Não, eu vou trabalhar com a gestão de risco olhando lote a lote, onde eu sou mais eficiente, porque os lotes não te dão a mesma dinâmica de desempenho, né? E outra coisa importante, Alexandre, deixar bem claro aqui, é óbvio que a gente teve a cota China e a gente teve que aproveitar um pouco desse preço de mercado, então todo mundo que tinha boi pronto foi embora. Mas se a gente pensar que a gente tem como proteger um pouquinho mais sobre o ágio, era a gente tentar elevar um pouco mais a quantidade de arroba produzida no confinamento. Se eu estou dizendo que cada arroba me deixa R$ 150 ali quando eu comparo aquilo com dieta alimentar, se eu ponho mais duas arroba, eu estou trazendo mais 150, R$ 300 para cima da lucratividade do confinamento. Você entendeu ou não? Então, assim, ser mais eficiente dentro do confinamento e tentando elevar o peso dessa carcaça um pouquinho mais, possivelmente pode ser uma diluição do ágio ali desse preço do boi de compra de entrada, entendeu? Muito bom. Ô, Paulo, só para a gente finalizar aqui, é, o custo da dieta, a gente falou do cenário do preço do boi, obviamente, mas o custo da dieta tem alguma sinalização de alta aí para os próximos meses? Bem, eu fiz uma análise aqui do trimestre, né, só para a gente ter uma ideia. A gente teve alguns comportamentos diferentes do mês passado, né? Se eu pegar aqui o Centro-Oeste, eu tive os energéticos, que foram responsáveis pela diminuição da dieta em 8%, mas eu tive um aumento, uma estabilização ali dos proteicos como um todo, e também os volumosos no Centro-Oeste ali na sua diminuição. Eu estou falando de compras dentro do mês, tá? Quando eu vou para o Sudeste, eu tenho um impacto que impactou no preço dos proteicos, principalmente DDG e assim vai, né? Então, um aumento do volume é totalmente diferente a composição de preços de tipo de alimento entre Sudeste e Centro-Oeste, né? Então, no Sudeste, voltando aqui, a gente teve um aumento de volumoso em 15%, no Centro-Oeste eu tive uma diminuição do volumoso em 37%. No Sudeste, eu tive um aumento de proteico e no Centro-Oeste eu tive uma estabilização. E no energético no Sudeste se manteve e no Centro-Oeste a gente teve uma queda de 8,25. O que que isso sinaliza para a gente? Que o Centro-Oeste está comprando milho grão mais barato, 8%. Isso aqui está bem casca de algodão, silagem, milho grão dentro do Centro-Oeste vieram muito mais baratos esse mês. Agora, no Centro-Oeste, o DDG aumentou muito o preço.
Então, assim, o que que eu estou vendo a dinâmica aqui? Quando a gente vê essa oscilação muito grande ali dentro dos preços em relação aos outros meses, ali é uma estabilização de compra de contrato, e esses contratos, geralmente, essas compras demoram 2, 3 meses. Então, esse mês de junho com julho, a gente tem uma real visão ali do que vai acontecer mais no final do ano também, porque o cliente não compra simplesmente hoje, o produtor não compra simplesmente hoje para acabar em um mês. Aquela compra geralmente fica 3 meses ali rodando seu estoque, tá? É, e esse estoque também acaba também alterando as contas ou ajudando ou piorando aí o custo final, né, Paulo? A gente tem que lembrar que a diária alimentar ela vem de uma média ponderada móvel de dentro do confinamento. Então, o que tem de posição de estoque é o preço do alimento que está na diária alimentar. Agora, quando eu faço a análise do que foi a compra do mês, aí a gente tem um comparativo de gap aí muito grande. Pô, se eu compro o milho mais barato agora, pode ser que ele não interfira no preço da dieta no mês que vem. Por quê? Porque eu estou estocado muito ali. Mas se ele já é mais caro ou mais barato, sinaliza para a gente que a próxima compra pode vir mais barato. Consequentemente, a gente tem uma tendência de baixa no preço da diária. Se for o contrário, uma tendência de alta. Correto? Então a gente Perfeito. consegue aqui balizar um pouquinho e dar um pouco de previsibilidade para frente aí no custo da diária. Show de bola. Paulo, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre. Eu que agradeço, meu amigo. Um abraço a todos. Abraço, Conte com até a a gente. próxima.